Que a paz do Mestre da Paz possa nos encontrar em paz aonde nós nos encontrarmos. Do livro Seara dos Médiuns, no capítulo 43, intitulado Mediunidade e Alienação Mental, trazemos as nossas reflexões para o dia de hoje. Esse capítulo foi desenvolvido na reunião pública do dia 13 de junho de 1960, referindo-se à questão número 221, no quinto parágrafo de O Livro dos Médiuns. Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Xavier, nos traz as seguintes orientações. Quando não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século, dizem inconscientemente que a mediunidade gera loucura. E multiplicam teorias complicadas que se lhes justifique um modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinam os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontraremos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade entre os demais sentidos de que serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus por toda a parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhes deselustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com base na educação. E Emmanuel veio de uma forma muito singela, de uma forma muito simples, fazer um comparativo da mediunidade como um sentido comum a todos nós em diferentes graus, porque é de conhecimento de todos nós, que todos nós somos médiuns em diferentes graus, assim denomina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, dando também ao nosso entendimento daquelas mediunidades ostensivas. E quando Emmanuel traz este assunto no livro Seara dos Médiuns, tratando dessa alienação mental relacionada com mediunidade, ele faz esse comparativo. Que a mediunidade, assim como os olhos, as mãos, os ouvidos, os outros membros que nos dão os outros sentidos de falar,
de ouvir, de tatear, e ainda coloca o sexo como um instrumento utilizado por todas as criaturas, ele vai nos dizer que nenhum deles por si só podem ser considerados nocivos. São todas as mãos que fazem movimentos nocivos. São todos os olhos que são utilizados para perceber a maldade e dela fazer uso. São todos os ouvidos que são colaboradores diretos da crueldade. E nós sabemos que assim não é. Seria o mesmo que dizer que o alcoolismo é culpa do álcool. Alguma vez nós verificamos alguma garrafa de álcool pular e se derramar e verter-se na boca de algum ser humano? Não. Precisa haver um movimento do ser em direção àquela ação para que ela seja denominada boa ou ruim. Vai depender da ação em que se executa, em que se utiliza esses sentidos para que o resultado possa ser denominado bom ou ruim. E o mesmo vale para a mediunidade. Mas Emmanuel vai colocar a mediunidade como uma responsabilidade um pouco maior. Porque a mediunidade, ela precisa ser entendida, ela precisa ser esclarecida, ela precisa se edificar para melhor servir. É de conhecimento de alguns de nós que muitos médiuns, aqueles ditos ostensivos, os médiuns psicográficos, os médiuns psicofônicos, os médiuns clareaudientes, os médiuns clarividentes, que no início de sua trajetória, de seu mandato mediúnico, passam por dificuldades e costumam entrar em desequilíbrio e querer imputar à mediunidade os seus desequilíbrios, a sua alienação mental, a sua loucura. E, na verdade, o que falta é o conhecimento daquilo que se está lidando para uma melhor aplicação e, consequentemente, melhores resultados. Emmanuel deixa muito claro que nós não devemos imputar à mediunidade toda a loucura. Porque vai depender da forma com que ela é utilizada. Da mesma forma que acontece com os olhos, com os ouvidos, com as mãos. Enquanto há mãos que acariciam, há mãos que matam. E quando há ouvidos que ouvem para um melhor entendimento, há ouvidos que ouvem para disseminar a discórdia. Enquanto há muitas mediunidades com Jesus para levar o esclarecimento, o consolo, para levar o conforto, há muitas mediunidades que estão atreladas às sombras para levar desconforto,
para levar dificuldades, desalentos. E à medida que nós vamos utilizando os nossos dons, as nossas faculdades para o mal, pela lei, colheremos maus frutos. E Kardec é muito direto quando ele vai ao Livro dos Médiuns perguntar aos espíritos superiores com relação à loucura. No capítulo intitulado Formação dos Médiuns, capítulo 28, intitulado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, capítulo 28, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. Kardec pergunta literalmente aos espíritos superiores: a mediunidade poderia produzir a loucura? Os espíritos superiores são taxativos. Não. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, se essa já não existir em estado rudimentar. Porém, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ser cautelosos sob todos os pontos de vista, pois qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, são vários os fatores que podem levar à loucura, à alienação mental. Mas essa condição já tem que estar em um estado pré-concebido. E nesses casos, se já verifica pelo comportamento moral do ser, pelas suas ações desde muito cedo. E aí sim, deve-se haver uma cautela muito grande no trato da mediunidade. O convite que Emmanuel nos faz é para que nós possamos estar vigilantes dos movimentos que nós fazemos com todas as nossas faculdades, com a utilização de todos os nossos sentidos. E com a mediunidade não seria diferente. Verificarmos como nós a estamos utilizando. Estamos utilizando em nome do Cristo? Estamos dando de graça aquilo que de graça recebemos? Estamos aproveitando a oportunidade da redenção de nós para conosco mesmo? E assim, nós podemos verificar quais serão os resultados. Quando nós fazemos uma afirmativa, essa afirmativa deve ser levada como princípio e ser aplicada em todos os níveis, em todos os sentidos e para todos. Fiquemos com a pergunta: a mediunidade causa alienação mental em todos os médiuns que nós conhecemos? Porque causa em uns e outros não. E nesse sentido, nós rogamos a Jesus que a sua paz nos mantenha em paz e que nós possamos, com a sua ajuda e com
com a ajuda daqueles que nos conduzem diretamente, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, conseguimos viver em paz e espalhar a paz por onde nós andarmos.